Olá, galerinha linda do meu coração. E aí, como vocês estão hoje? Espero que todos aí do outro lado estejam bem, alegres, contentes, felizes. Não sei onde você está, se você está na sua escola e na hora do intervalo, se você está em casa de boa, de perna para cima, lá curtindo, uma folga, ou se você está na rua e junto com seus amigos, brincando. Não importa o lugar que você está e com quem você está. O que importa é que você tenha aí, juntinho de você, o seu amigo, o nosso amigo Jesus e o doce e amado amigo Espírito Santo também. E aí, pronto para aprender mais um pouquinho dessa história emocionante da Bíblia, a vida de Davi? Vamos ver o que a vida de Davi hoje pode trazer de lição para nós? Qual é o exemplo de Davi que nós vamos aprender hoje? Antes de começar, eu gostaria de perguntar aí para você: você já ficou cansado de ter que ficar esperando às vezes, né? Chegar o dia do seu aniversário, você cansar, ai, não chega logo o final do ano para mim poder entrar de férias e ir para casa do meu primo, para casa dos meus parentes, ou para mim ganhar presente. Papai, a mamãe prometeu que se eu me comportar na escola no final do ano vai dar aquilo que eu tô querendo. É difícil esperar, não é? E muitas das vezes tem pessoas que por não saber esperar, acaba se atropelando e fazendo aquilo que não agrada a Deus, fazendo coisas que lá mais na frente vai prejudicar. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje, sobre o esperar. Então, sem ser anunciado, de repente Davi estava lá muito feliz, né? Porque nós vimos no nosso último episódio que Davi, ele tinha o quê? Ele tinha ao mesmo tempo ficado com medo, né? E foi morar no meio dos filisteus, porque ele ficou com medo de Saul atacar ele e seus homens de novo. Aí ele foi morar no meio dos filisteus. E aí o rei filisteu lá queria que ele fosse lutar contra seu próprio povo. E aí Davi ficou com mais medo ainda. Como é que eu vou lutar contra o povo de Deus, se é o meu próprio povo? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, fez com que o comandante do rei filisteu falasse: não, esse daí eu não quero junto com a gente não. Lá no meio da guerra ele pode querer se voltar contra nós e acabar matando a gente. Então, aí quando nós vimos que Davi, quando ele voltou para casa dele, os amalequitas tinham destruído a cidade de Ziklag, que era onde ele morava, aquela cidade que o rei Aquis tinha dado para ele, no meio dos filisteus, tinha levado as mulheres, as crianças, os jovens, tudo embora e colocado fogo na cidade. Mas Davi pediu orientação para Deus e Deus falou para ele que ele podia ir atrás dos amalequitas, que ele ia sair vencedor. Então fazia 3 dias que Davi estava lá junto com seus 600 valentes, comemorando a volta, né, dessa batalha aonde ele venceu. Só que de repente, ele, sem ser anunciado, um mensageiro entra na cidade, tropeçando lá na cidade de Ziklag. E chocado, todo mundo olhou para a aparência daquele homem. Ele parecia exausto, suas roupas estavam rasgadas, a sujeira cobria sua cabeça e manchava seu cabelo e sua barba. Quando viu aquele homem, Davi ficou assustado. Em sua cultura, né, naquela época, quando um mensageiro com aquela aparência chegava, só podia significar uma coisa: notícia ruim, má notícia. E as pessoas se aglomeraram ao redor de Davi quando ele se aproximou para obter resposta daquele estranho. E Davi, seus homens, suas famílias estavam de volta, né? Ali arruinadas, mesmo a cidade de Ziklag tá toda, né? Lá ainda cheirando a fumaça, a fogo, porque os amalequitas tinham colocado fogo, né? Apesar da destruição feita por esses invasores, eles tiveram os dias maravilhosos de reunião. E Deus havia dado vitória para Davi. E depois daqueles dias, porém, a celebração parou quando todos os olhos viram aquele mensageiro que havia acabado de entrar na cidade. Tá todo mundo feliz, de repente vê aquele homem chegando todo maltrapilho, suado, cansado, falou: opa! E aí, esse homem se curvou diante de Davi
E Davi perguntou para ele: de onde você vem? E o homem respondeu: eu escapei do exército de Saul. E Davi sabia que o exército de Saul estava em batalha contra os filisteus, desde que ele e seus homens haviam deixado o rei Aquis. Então ele ficou com medo de ouvir a resposta para a sua próxima pergunta, mas ele teve que perguntar: e como foram as coisas por lá? E o mensageiro balançou a cabeça tristemente e respondeu: os soldados israelitas desistiram da batalha e fugiram, e muitos soldados foram mortos. Saul está morto, Jonatas também está morto. Essa era a notícia que Davi não queria ouvir de jeito nenhum. Como era costume deles, em momentos de grande tristeza, Davi e seus homens rasgaram suas vestes e choraram por Saul e por Jonatas. Eles jejuaram. O que é jejuar? Eles se recusaram a comer até de noite, lamentando. Eles que estavam naquela festa lá, né, comemorando uma vitória, de repente ninguém mais queria comer, ninguém mais queria saber de festa, todo mundo começou a chorar, a lamentar a grande perda, né, do povo de Israel. E a partir daquele momento, já que o Saul tinha morrido, quem conduziria os israelitas agora? Quem que seria? Davi seria o próximo rei, porque Deus havia dito aquilo para ele. Deveria, então, Davi reunir o exército de Israel e se declarar rei sobre ele? Ele havia esperado tanto tempo, né, para que a promessa de Deus se cumprisse. Para Davi, seria muito fácil ficar impaciente em relação ao tempo certo de Deus, para fazer a vontade em sua vida. E às vezes, criança, a gente também fica impaciente, sabe? Esperando que Deus trabalhe na nossa vida. Em certos momentos, pode parecer que Deus se esqueceu de tudo sobre você. Porém, você pode ter certeza que Ele não se esquece de nada sobre você. Deus cuida de você. Se você já convidou o Senhor Jesus para ser o seu Salvador, você pode esperar o tempo certo de Deus. Talvez você sinta que Deus deu a você um talento especial ou uma habilidade para fazer algo especial. Talvez você queira ser o representante da sua classe na escola, ou o capitão do seu time, ou líder do seu clubinho. Talvez você queira ganhar um prêmio especial ou vencer uma competição. Se você não tem paciência para esperar pelo tempo certo de Deus, pode decidir resolver as coisas por si mesmo. Alguns meninos e meninas se lamentam e se queixam quando as coisas não acontecem da maneira que eles querem. E outros enganam ou ameaçam as pessoas para conseguir o que querem. E você pode obter resultados dessa maneira, mas se você confia em Deus para fazer a sua vontade, mais cedo ou mais tarde, né? Ele vai te honrar. Agora, se você não confiar nele, pode ter certeza que você vai ter problemas. Enquanto você se humilha e espera, o que é se humilhar e esperar em Deus? É você reconhecer que Deus é soberano na sua vida e que é no tempo dele que as coisas vão acontecer. Deus vai te exaltar ou promover você para um lugar ao qual você pode dar glória e honrar a Deus. Deus cuida e dá vitória aos que esperam pelo tempo certo. Então você não seja impaciente. Espera o tempo certo de Deus. E seria fácil, né, para Davi ficar impaciente ao tempo de Deus para fazer a vontade de Deus na sua vida. Davi, porém, tinha aprendido algumas lições difíceis, né? Nós aprendemos com Davi sobre dúvida, sobre medo, né? Sobre vingança, sobre ciúmes, sobre inveja. Tudo isso são sentimentos e comportamentos que nós estamos aprendendo com Davi. Então, Davi já tinha passado por algumas lições difíceis. E em vez de se apressar para assumir o reino, com sabedoria e humildade, Davi fez o quê? Foi falar com Deus em oração. Aí ele falou bem assim, né? Porque, Davi estava agora morando onde? Em Ziglag, uma cidade do quê? Do povo inimigo de Israel, dos filisteus.
que o rei Aquis tinha dado para ele morar com o seu povo. Então ele não estava no meio do povo de Israel, ele estava no meio do povo inimigo de Israel. E daí Davi foi orar, foi falar com o Papai do Céu. Aí ele perguntou para Deus: devo subir para alguma das cidades de Judá? Porque as cidades de Judá era a parte sul do reino de Israel. E Deus respondeu para Davi: sim, suba, vá para Hebrom. E sabendo que essa era a clara direção de Deus para ele, Davi tomou sua família, seus homens e suas famílias e deixou Ziglag, né, na terra dos filisteus, e eles foram para casa em Israel, para Hebrom e para as cidades vizinhas. Como foi bom finalmente estar em casa. E quando Davi chegou lá em Hebrom, não muito tempo depois, vieram, né, os líderes de Judá e foram até onde ele estava e fizeram o quê? Ungiram Davi rei. Finalmente, Davi usou a coroa e as vestes reais. Isso, porém, não era exatamente o que Deus havia prometido para ele, porque Judá era somente uma parte do reino de Israel. Porque nós não aprendemos lá na história dos patriarcas que Jacó teve 12 filhos e esses 12 filhos se tornaram as 12 tribos de Israel, porque primeiro Jacó ele se chamava Jacó. Aí nós vimos lá na história dos patriarcas, mas daí ele lutou com o anjo e o anjo falou: a partir de hoje seu nome não será mais Jacó, mas será Israel, aquele que lutou com o Senhor. E aí, por isso que o nome da nação se chama Israel. Então, os israelitas eram 12 tribos, ou seja, dos 12 filhos de Jacó, de Israel. Então, desses 12 tribos, dessas 12 filhos de Israel, só uma tribo, só a tribo de Judá que coroou Davi como rei. As outras 11 tribos, não. Então, o reino agora estava dividido. As outras 11 tribos não aderiram à unção de Davi. Ele era o rei somente sobre uma tribo que ficava no extremo sul do reino de Israel. E Deus havia prometido para Davi que ele ia ser rei de Israel, de todas as 12 tribos. E Davi provocou alguma confusão e reclamou? Não. Ele tentou forçar as outras tribos a aceitá-lo como rei? Também não. Humildemente, Davi esperou em Deus. Ele sabia que no momento certo, Deus cumpriria sua promessa na vida dele. E em Israel, Davi estava lá, né? Agora reinando na cidade de Hebrom, onde Deus mandou ele ir, sobre uma das tribos de Israel. Mas lá, junto das outras 11 tribos, Abner, que havia sido comandante do exército de Saul, vocês lembram? Quando Davi foi lá e pegou a botija de água e a lança de Saul e falou: Abner, nossa, que comandante cuidadoso você é, você cuidando do rei. Você não viu? Cadê a lança do rei? Cadê a botija de água do rei? E Abner ficou bravo com Davi, porque ele era aquele comandante que estava ali junto de Saul. Ele era o primeiro comandante de Saul, né? Então, Abner, quando soube que Davi havia sido feito rei de Judá, Abner se sentiu um desejo profundo, né? Ele falou: não, mas eu vou continuar fazendo o quê? Seguindo a família de Saul. E aí Abner foi e proclamou como rei das outras 11 tribos de Israel o filho mais novo de Saul, Isbosete, como rei de Israel. Então Abner, que era comandante de Saul, quando soube que Davi tinha subido no trono sobre uma das tribos, sobre a tribo de Judá, ele falou: opa, não, porque ele tinha o quê? Uma dívida de gratidão, ele era fiel à família de Saul. E aí ele pegou o filho mais novo de Saul e colocou como rei no trono. E essa decisão de Abner
acabou dividindo o reino de Israel. Por quê? Alguns ficaram do lado de Davi e outros ficaram do lado do filho de Saul. E isso provocou o quê? Uma guerra civil entre a tribo de Judá e as outras tribos de Israel. Muitos homens perderam a vida enquanto o povo de Deus lutava um contra o outro. É a mesma coisa que você ter um irmão, né, dentro da sua casa, uma irmãzinha, e vocês ficam ali, ó, lutando, guerreando direto. Não, é meu, me dá esse pão, é meu, não, é meu. Não, essa canetinha é minha, não, a mãe comprou pra mim. Ai, me dá aqui essa roupa, não, é minha. Eu que vou vestir hoje, eu tenho... Aquela guerra dentro de casa. Era isso que estava acontecendo entre o povo de Israel. E durante uma das batalhas ferozes, né, que houve, Abner, esse daqui que era o comandante de lá do... Agora ele era comandante de Isbosete. Ele matou o irmão mais novo de Joabe, que era comandante. Ali era aquele, o segundo em comando, depois de Davi, quem comandava as tropas era Joabe, era comandante de Davi, do exército de Davi. E Isbosete não foi um rei muito forte. Na verdade, quem mandava mesmo no reino, tomava a maioria das decisões, era Abner. E um dia, Isbosete e Abner tiveram uma séria discussão. Isbosete acusou Abner de estar querendo assumir o reino no lugar dele. Aí Abner ficou com raiva e disse para Isbosete, né, que ele tinha colocado lá como rei: não espere que eu faça mais nada para você. Ah, é assim? Você tá duvidando da minha lealdade? Então não espere que eu te ajude mais. De agora em diante, ficarei do lado de Davi. Vou vê-lo receber o reino que Deus prometeu para ele. E aí, furioso, o Abner saiu da presença de Isbosete e nunca mais voltou a vê-lo. Imediatamente, Abner colocou um plano em ação. Ele começou a visitar os líderes das 11 tribos de Israel, encorajando eles para passar para o lado de Davi. Ele que tinha separado o reino, né? Agora ele estava conversando com todos os líderes que o respeitavam para ficar do lado de Davi. E quando falou com eles, Abner foi muito convincente. Aí ele pegou e falou para os líderes: ó, no passado vocês queriam fazer de Davi rei. Agora vamos fazer de Davi rei sobre todo Israel. Porque o Senhor disse: por meio de Davi, meu servo, livrareis Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. E como os inimigos filisteus ainda eram uma ameaça para Israel, porque Saul não tinha perdido a batalha, os soldados não tinham corrido, quem tinha ganhado a batalha lá foi o rei Aquis. Então, logo as tribos concordaram com Abner. E aí, quando todo mundo concordou, Abner foi para Hebrom para ver Davi e conversar com eles, né? E quando ele chegou lá, Davi recebeu Abner com uma grande festa. E Abner fez uma promessa para Davi: olha, não se preocupe, Davi, eu vou trazer todo Israel para cá para te servir, viu, meu senhor e meu rei? Agora Abner já estava se curvando perante Davi, reconhecendo Davi como rei de Israel. Então, o Senhor vai reinar sobre todo o reino, como o seu coração desejar. Você poderá ser rei sobre toda a nação. E antes de Abner ir embora, ele e Davi se tornaram amigos, porque Davi já conhecia Abner. Desde quando ele lutava as batalhas por Saul, né? Quando eles saíam em batalha, que Saul ficava, Davi era um comandante, Abner era outro, então Davi saía com seus homens para lutar e Abner também, né? Com as suas tropas. E logo que Davi, ele foi, né, teve esse encontro, eles se encontraram, Davi fez uma festa para ele e eles se tornaram amigos. Davi deve ter pensado muito sobre o que Abner disse, mas como aquelas coisas poderiam acontecer, né? Se Abner falou: não, pode deixar que você vai ser rei sobre toda Israel. Como é que isso poderia acontecer se Isbosete, que era filho de Saul, né? Por sucessão ele tinha direito ao trono, estava sobre o trono, sobre as outras 11 tribos. Como é que isso ia acontecer, né?
se ele era filho de Davi e de Saul. E Davi nunca ia atacar ele, porque Davi tinha prometido tanto para Saul quanto para Jonatas, que era seu amigo, que ele ia honrar a família do rei e que nunca ia fazer nenhum mal para eles. Ele deveria continuar, Davi, a esperar o plano perfeito de Deus na vida dele. Mas logo depois que Abner foi embora, o comandante de Davi, Joabe, chegou. E ele tinha se afastado, né? Porque ele tinha ido lutar uma batalha. Quando ele ficou sabendo que Abner tinha se encontrado com Davi e que Davi havia festejado com ele e eles tinham se tornado um amigo, Joabe ficou com muita raiva. Provavelmente ele ficou com ciúmes e um pouco preocupado com a possibilidade de Abner tomar o seu lugar como comandante de Davi. Ele também estava com raiva de Abner porque Abner havia matado seu irmão na batalha. Aí Joabe falou para Davi: o que o senhor fez? Abner esteve aqui, o senhor o mandou embora em paz. O senhor sabe que ele veio aqui para enganar o senhor. Ele veio apenas para espioná-lo. Como pode o senhor ter feito isso? Ele ficou muito irado. E aí, sabe o que Abner fez? Sem falar nada para Davi, ele foi e mandou um recado para Abner, mandando ele voltar. Falando assim, Abner já tinha ido embora, né? Voltado lá para as tribos de Israel para passar o comunicado de Davi. E aí, Joabe mandou ele voltar. Mandou os comandados dele, falou: olha, o rei Davi mandou você voltar. Quando ele estava chegando perto da cidade, ele pegou e falou: olha, eu preciso segredar algo com você. E ele levou Abner para um lugar assim, meio sombrio. Ele falou: olha, a gente tem que conversar, mas nós não podemos conversar aqui não. E quando ele foi conversar com Abner, ele foi e matou Abner à espada. Enfurecido, né? Ele fez isso. Então, quando Joabe matou Abner, ele estava possuído do quê? De um ciúme pecaminoso e um desejo de vingança havia tomado os pensamentos de Joabe. E ele se tornou um assassino. Ele, né, tinha feito algo muito errado. E esse é o poder terrível que o pecado pode ter sobre a mente e as ações das pessoas, crianças. Porque às vezes você tá ali com um desejo tão grande de se vingar ou de não esperar o momento certo de Deus fazer algo por você, e você acaba tomando uma atitude errada, fazendo coisas que desagradam a Deus. Você sabe que, assim como Joabe, como todos, você nasceu sob o poder do pecado. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, e o poder do pecado é grande. E se você não tiver a ajuda de Deus, o pecado pode tomar conta da sua mente e das suas ações, fazendo com que você quebre as leis de Deus de diferentes maneiras. Quando você tem um pensamento maldoso sobre alguém, ou quando você diz coisas ofensivas, ou com raiva, quando você bate em alguém, você está pecando. Deus não é assim, ele é santo, completamente sem pecado, e ele odeia seu pecado. Porque o seu pecado mantém você longe dele. Em seu amor por você, porém, Deus preparou uma maneira para que o seu pecado fosse perdoado. Que maneira é essa? Seu Filho perfeito, o Senhor Jesus, ele veio e morreu na cruz. Ele tomou o doloroso castigo pelo seu pecado. Jesus nunca fez nada de errado. Ele derramou seu próprio sangue para pagar pelas coisas erradas que você, né, e que eu fizemos. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, o seu Filho, é que nos purifica de todo pecado. Tá aqui, ó, em 1 João 1:7. Depois de sua morte na cruz,
O corpo de Jesus foi colocado num túmulo, mas no terceiro dia ele ressuscitou, provando que Deus aceitou o pagamento, né, a morte de Jesus pelo pecado de toda a humanidade. Então, você tem que fazer o quê? Dizer para o Senhor Jesus ser o seu Salvador. E você pode ser libertado do poder do pecado sobre o qual você nasceu. Então, o pecado já não mais vai controlar a sua mente e as suas ações. Se você confiar em Jesus, você pode ter vitória sobre o pecado. Então, ó, a mente de Joabe foi controlada pelo pecado do ciúme e da vingança. E tendo matado Abner, Joabe se tornou um assassino. E Davi ficou muito triste quando soube da morte de Abner. Ele e o povo demonstraram um grande lamento e eles enterraram Abner ali em Hebrom. Pouco tempo depois, Davi ficou de luto novamente. Por que Davi ficou de luto novamente? O rei, né, o filho de Saul, Isbosete, foi morto por 2 dos seus próprios soldados. E Davi ficou muito triste pela perda do último filho de Saul. Ele ficou numa tristeza assim, sem fim. E depois, né, que Isbosete morreu, pessoas de todas as tribos de Israel começaram a chegar em Hebrom. E aí eles chegaram em Davi e falaram: olha, Davi, nós acreditamos em você. Mesmo quando Saul era rei, era você quem conduzia Israel. Então, eles sabiam do poder de liderança de Davi. E as pessoas queriam que Davi fosse o rei de Israel. Olha só, entre Davi ser coroado rei só de Judá e ele se tornar rei de toda Israel, se passaram, crianças, 7 anos. Por 7 anos, Davi ficou assim, aguardando a promessa de Deus na vida dele ser rei de todo Israel. Davi era apenas um jovem quando Samuel, pela primeira vez, ungiu e disse que ele seria rei. E quando ele se tornou rei, porém, ele estava com 30 anos. Humildemente, Davi tinha esperado pelo tempo certo, confiado na vontade de Deus na vida dele. Então, Davi, ele esperou pelo tempo certo. E quando os anciões de Israel se reuniram, Davi, né? Eles vieram, falaram com Davi, falaram: olha, Davi, nós acreditamos em você como rei. E aí, eles fizeram o quê? Novamente, pela terceira vez, Davi foi ungido rei. Só que agora, ele foi ungido rei não só sobre Judá. Agora, ele estava sendo ungido rei sobre toda a Israel. Então, no tempo perfeito de Deus, Davi foi finalmente feito rei. O povo se alegrou, eles festejaram, celebraram por 3 dias em honra ao novo rei. E como Davi passou a ser líder sobre todo Israel, ele quis fazer a capital em uma cidade central, em relação ao reino todo, um lugar assim onde fosse de fácil acesso para todo o povo, né? E ele escolheu a cidade de Jerusalém. Só que tinha um probleminha. Jerusalém estava o quê? Nas mãos de um exército inimigo. Mas Deus ajudou o exército de Davi a recuperar a cidade e Davi teve um excelente palácio construído ali em Jerusalém. E a Bíblia diz que Davi sabia que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e Deus havia exaltado o seu reino por causa do seu povo. Como Davi humildemente esperou pelo tempo certo, confiando na vontade de Deus para a vida dele, Deus exaltou Davi como havia prometido. E olha só, o nosso versículo de hoje fala sobre isso. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 6. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido, ou seja, no tempo certo. Então, Davi, durante todo esse processo que ele passou, ele não passou
como a gente costuma dizer, o carro diante dos bois. Não, ele não quis fazer as coisas pela própria vontade dele. Ele esperou o tempo certo de subir no trono, porque Deus havia prometido para ele. Ele fez algumas atitudes, né, como por medo ele ir morar lá junto com os filisteus, mas na maioria das suas ações, ele fez o quê? Ele fez o que Deus pediu para ele fazer. Então, ó, pode demorar um longo tempo, mas enquanto você humildemente espera pelo tempo certo, Deus faz a sua vontade em você também, assim como fez na vida de Davi. Se você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, precisa esperar para que Deus use você. Espere o tempo certo de Deus. Resista ao impulso de correr à frente de Deus e tentar resolver as coisas por si mesmo. Então, ó, lembra sempre desse versículo, ó. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele o exalte no tempo devido. Em vez de tentar impressionar os outros, como quão bom você é e olhe para você, para que todos olhem para você, não. Você é que deve olhar para você mesmo, honestamente, como Deus olha. Ouça o que Deus diz e confia nele. Quando você fizer isso, a promessa de Deus é que ele vai exaltar, ou seja, vai te honrar, vai te promover você no seu tempo perfeito. Então, Deus cuida de tudo. Quando confiamos nele, deixe Deus decidir, crianças. Quando é certo para você ser o representante da sua classe ou ser o capitão do seu time, deixa Deus escolher quando e como você deve ganhar um prêmio ou vencer uma competição. Quando você confia em Deus para trabalhar, enquanto você humildemente espera, você vai dando glória a Deus, porque os outros notam. Então, peça a Deus para dar a você paciência e ajudar você a ser humilde. Agradeça a Deus porque Ele está trabalhando em sua vida. E porque você pode dar glória a Deus, pode demorar, sabe? Às vezes, um longo tempo, mas enquanto você humildemente espera por seu tempo certo, Deus fará a sua vontade e cuidará de você. Então, por isso, espere o tempo certo de Deus. Vamos fazer uma oração? Pedir para Deus nos ajudar a esperar o tempo certo dele na nossa vida? Vamos lá? Papai do céu, muito obrigado pelo Senhor ter um cuidado maravilhoso e extremo comigo, por não deixar faltar a roupa, o calçado, o alimento, por eu ter um teto onde eu possa me abrigar, por todas as bênçãos, Senhor, que o Senhor tem me dado. Eu te agradeço. Te agradeço também pelas minhas lutas diárias, pelos probleminhas que às vezes eu tenho que resolver. Eu te agradeço, papai. E, Senhor, olha, eu também te peço que eu ainda não tenho o Senhor dentro do meu coração, mas eu peço que o Senhor entre no meu coração, venha ser o meu Senhor e meu Salvador. Eu confesso que sou pecador e agora entendo que sem ti eu não consigo nada, Jesus. Então, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, para que através do doce e amado Espírito Santo, o Senhor me ajude a esperar o tempo certo do Senhor me honrar. Por tudo que o Senhor tem me dado e feito por mim, eu te agradeço. Amém. Olha, eu trouxe aqui, turminha, uma música para cantar para vocês. Por quê? Como eu mostrei aqui para vocês o versículo, quando me dá aquela vontade, né, de passar, como eu falei, o carro adiante dos bois, isso é um provérbio popular. Por quê? Quem mora na roça sabe. Lá nos rincões, lá no Nordeste, ainda tem isso. No interiorzão, tem o quê? Os carros de boi, que coloca canga assim, né, sobre as costas do boi, e o boi sai puxando o carro. Tem as carroças de cavalo e tem as carroças de boi. Mas é o boi na frente e a carroça atrás. Como é que eu vou colocar a carroça na frente pro boi empurrar? O boi não vai empurrar, ele vai ficar aí
pacado. Então, por isso que a gente diz esse ditado popular: não coloque o carro adiante dos bois. Então, às vezes, a gente quer passar, quer atropelar a vontade de Deus na nossa vida. E como é que eu faço para não atropelar isso? Eu oro, eu peço para Deus me ajudar e eu leio a Bíblia, eu leio a palavra dele, porque aqui, ó, como o versículo que nós aprendemos hoje, ó, de 1 Pedro, aqui tá falando, humilhem-se. O que é humilhar? Esse humilhar aqui, não é você se humilhar de ser humilhado, né? Vou dar um exemplo aqui para você. Se você tá na escola, um coleguinha te xinga, faz todo mundo rir da sua cara, né? Faz com que você pratique bullying com você, isso daí é humilhação. Você está sendo humilhado. Mas esse humilhem-se aqui é de você ser humilde. Você reconhecer que você só é alguém porque Deus é na sua vida. Porque se não fosse Deus na sua vida, nem existir a gente existiria. Então, é isso que esse versículo está querendo dizer, tá bom? Então, eu vou cantar aqui essa musiquinha para a gente poder encerrar, que fala sobre isso. Aonde é que eu encontro força para poder conseguir esperar o tempo de Deus? Dentro da palavra dele, dentro da Bíblia, ó. O livro que é perfeito, que ame, que respeito, que tudo eu aproveito, é a Bíblia, sim. De Deus a Bíblia veio, e ela sempre eu leio, e em tudo creio, eu creio, sim. Então, se eu leio a Bíblia, eu vou ter o quê? Força e confiança em Deus para esperar o momento certo, né? Dele me exaltar. Bom, turminha, essa foi a nossa parte. Hoje foi a história, se a professora Esther tentou resumir o máximo possível, né? Mas essa foi mais um pouquinho da história da vida de Davi, mas não acabou não. Nós ainda temos mais encontros falando sobre a vida de Davi, tá bom? Bom, entra no nosso canal, Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todos, para que todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube notifique vocês. Curte, comenta, compartilha com aquele amiguinho que às vezes sai correndo, esbaforido, querendo passar o carro adiante dos bois. Fala, calma, espera a sua vez, espera o momento certo, tá bom? Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.